Pessoal, bom, meu nome é Diego. Hoje a gente vai falar sobre mercado de trabalho. Eu tô sem fôlego, porque eu tava correndo, eu tô um pouco gordo. Tava aqui lembrando, né? Eu fui demitido agora, dia 4 de julho, essa semana, quarta-feira. Hoje é sexta, quarta-feira. E eu tava refletindo aqui, né, sobre o mercado de trabalho hoje em dia, como que tá as coisas, né? E eu vejo muita gente perguntando por que ninguém quer trabalhar hoje em dia. Eu vejo todo mundo falando de CLT, que ninguém quer ser CLT, que ninguém gosta de CLT, que ser CLT agora é símbolo de fracasso, como se o problema fosse a CLT. O problema não é a CLT, gente. O problema é os baixos salários. E detalhe, tem gente que tá caindo nesse engodo de que se a vaga for PJ vai ser melhor, que vai ter mais flexibilidade de horário. Vai ter o caralho. O que tá acontecendo na verdade, gente, é o sucateamento dos trabalhos, né? Dos trabalhos formais, das vagas de trabalho, sabe? Nossa, hoje você vai aplicar para qualquer vaga, seja ela de qualquer área, tá? Não vem com essa de que, eu sou TI, eu sou, sei lá, enfim, qualquer outra coisa, sou PJ. Não, cara. Hoje em dia, todas as vagas que você vai aplicar, todas, absolutamente todas, tem algumas empresas, ainda não é todas, que eles vêm com esse negócio de que, não, nós estamos procurando alguém das 8 às 18, oferecemos vale refeição, né, vale transporte, né, mas na verdade a vaga é PJ, entendeu? A vaga não é CLT não. Cara, isso é de uma sem vergonha tão grande, porque, detalhe, e não é um PJ para ganhar 15 mil, 10 mil, é um PJ para você ganhar 5 mil reais. Você ganhar 5 mil, que 5 mil? 5 mil, um cara altamente qualificado. É 5 mil para você ganhar 2 mil reais, 3 mil reais, né? Aí todo mundo pensa, mas isso vai ter mais flexibilidade. Não vai ter não, tá? Porque na verdade isso daí é a mesma história de quando começou a Uber no Brasil. Os motoristas falaram que não, vamos ter flexibilidade, eu posso ligar e desligar o aplicativo a hora que eu quiser. De fato isso é verdade, de fato é uma realidade. Mas você vê claramente que os aplicativos, eles têm uma relação de patrão com os motoristas, né? A única liberdade que o motorista tem, a única que ele tem, é de desligar e ligar o aplicativo. Basicamente é isso. Os demais, na verdade, quem dá o preço é o aplicativo. Quem determina qual é a corrida que você vai pegar é o aplicativo. Por quê? Porque se você não vou aceitar as corridas que o aplicativo está me mandando, ele começa a enviar somente corridas ruins, um modo de forçar você a aceitar. E vamos supor que você dobre a aposta, fala, não vou fazer mesmo. O que o aplicativo faz? Ele te bane. Arruma uma desculpa qualquer. Detalhe, isso sem nenhum tipo de relação de trabalho. Ou seja, você não tem direito a nada. Agora aplique isso, por exemplo, aos regimes PJ, né, que seria pessoa jurídica, né? O CLT, na verdade, o modelo tradicional, ele tá com os dias contados. Essa é a realidade, né? A gente sabe disso. Porque tá chegando a IA, a inteligência artificial. Ela vai dominar sim o mercado. Isso tá... Não vai ter como a gente fugir disso, não vai ter. Mas só que tem um problema nessa história. Se grande massa das pessoas que estão disponíveis no mercado de trabalho não irão ter um trabalho, essas empresas que estão aplicando IA nos seus negócios vão vender para quem? Porque eu só tenho um negócio porque tem demanda. Se a demanda perde poder aquisitivo, não tem para que eu vender. É um problema, gente. Nós estamos vivendo assim tempos difíceis, né? Assim, eu tô com 35 anos. Eu já trabalhei em várias empresas. Eu sou formado em administração de empresas. Mesma coisa que nada. Que formação de administração é uma coisa muito genérica, né? E... Tá muito escuro aqui, peraí. Pra cá.
E a gente fica pensando qual vai ser o futuro desse país nosso, né? Assim, porque a gente tá vendo as coisas estão se fechando bastante. Não temos mais direito a nada, não temos mais perspectivas, né? Antigamente as pessoas falavam assim, faça concurso público que você passando, você tá com a vida feita. Ainda é melhor que o CLT, ainda é melhor. Ainda comparado, ainda é melhor. Mas não é lá grande coisa não, gente, como as pessoas estão imaginando, não é. É funcionário de prefeitura mesmo aí que tá 10 anos, 15 anos sem ter um reajuste salarial. Agora imagine, o que você comprava há 10 anos atrás com o que você compra hoje, com esse mesmo salário, é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Então o que a gente está assistindo é o sucateamento do poder de compra, né, das pessoas e de nós, né, jovens ainda. Eu me considero jovem ainda, tá? 35 anos, mas eu sou jovem. E eu queria esse vídeo justamente para isso, é para falar sobre essa reflexão. Porque a gente está vivendo num mundo onde que as coisas estão subindo, né? Normal, tudo tem preço e você não vê a sua renda acompanhar, não é assim? Cara, em que lugar do mundo em que você vê um carro popular, um Kwid novo, custando 80, 90 mil, sabe? Carro popular, carro de entrada, gente. Eu trabalhava com venda de carros antes e às vezes eu ficava constrangido. Às vezes eu já cheguei a pegar a placa e verificar se aquele valor tá correto mesmo. Porque, por exemplo, você vê um Onix, gente, é um carro simples, é um carro popular, um carro de entrada, custando 110 mil reais, se ele for o top de linha, né? Mas pobre nem fala disso. Tô falando pobre vai comprar né, tipo os carros de entrada, não vai nem comprar carro de intermediário. Geralmente o pobre de entrada ele vai comprar, isso quando ele melhora um pouquinho de vida, que ele compra, né, um carro um pouco mais equipado. Porém as coisas não acompanham, o preço das coisas estão assim. Eu vou mudar de lugar aqui, gente, porque tá muito escuro aqui. Deixa eu mudar pra cá, pra vocês verem meu rosto. Pronto. E aí vocês vão... A gente pega aí 5 mil reais, você vai no mercado, por exemplo, você chega com esse mesmo 5 mil reais, você vai tentar fazer uma compra no mercado. Se você for uma família grande, cara, você vai comprar o básico, sabe assim, o básico do básico. Se você tiver um carro só de gasolina ali, vai tirar quase um terço da sua renda, né? Então você vai levar uma ré, né? Mas é isso, eu tava aqui reflexivo, né, assim, pensando o que vai acontecer conosco, porque, cara, a gente não tem mais esperança de nada, assim, de que as coisas vão mudar, de que as coisas podem melhorar. Tô com 35 anos, quer dizer, 34, farei 35 dia 20 de agosto. Se quiser mandar um presente, pode mandar. E aí, eu tava aqui pensando, eu voltei recentemente a morar com meus pais, eu não sou casado, não tenho filho, não tenho nada. Então, e graças a Deus, tô reclamando não, graças a Deus. Voltei a morar com meus pais, por quê? Antes de você estar aí no vídeo pensando que sou um fracassado, talvez possa ser mesmo. Eu acho que pra mim já é um grande avanço não ter responsabilidade familiar, assim, você ter uma família pra você arcar, porque eu acho que não seria justo não comigo, mas com eles. Que eu acho que você só deveria ter família se você puder dar uma condição digna para aquelas pessoas, sobretudo para os seus filhos, para sua esposa, o seu parceiro, sua parceira, enfim. A gente só pode, aquela história, né? A gente só pode pensar em constituir uma família quando você de fato está seguro e sabe o que está fazendo, sabe? Não que o pobre não pode ter filho, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando o seguinte, que existem condições mínimas, básicas, para você pensar em constituir uma família. Por exemplo, você não pode, eu não acho que seja legal, né? Tem gente que acha que isso é normal, tudo. Eu não sei, eu acho que quem casa quer casa. Você casar e continuar morando com seus pais, não acho que seja uma boa saída, e nem acho que seja também, cara, eu nem acho que isso seja saudável, sabe? Porque seus pais já fizeram a parte deles, né?
Eu tô morando com meus pais agora, mas eu não tô casado, não tô nada. Eu voltei lá porque, cara, eu queria poupar um pouco da grana, porque onde eu tava morando, eu tava indo só pra dormir praticamente. Eu trabalhava o dia inteiro fora, ia em casa, dormia. Aí eu pensei, não, eu vou fazer de uma forma que eu possa poupar essa grana, entendeu? E é isso que eu tô fazendo. Claro que eu ajudo em casa, né? Eu não sou um vagabundo completo. Mas eu fico pensando, quem não tem essa possibilidade, por exemplo, quem tem uma família, quem não dá pra você ir com sua família e morar na casa dos seus pais, né? Você tem que se organizar pra você ter o seu canto, né? A sua vida. Como é que faz? É algo a se pensar, né? Mas aqui eu não tô nem pensando em se organizar financeiramente, no sentido de como é que eu posso te dizer? No sentido de poupar, não. Tô falando de prover o básico, sabe? Você conseguir pagar uma conta de energia, de água, luz, telefone. Se você tiver carro, você conseguir abastecer seu carro, conseguir manter as contas em dias, né? Porque, cara, com o salário que tá no Brasil, nem o básico você tá conseguindo mais. Nem o básico você tá conseguindo mais. Assim, pra você ter uma ideia, aqui mesmo em Goiânia, aqui a média dos aluguéis, um aluguel mais ou menos, assim, para uma pessoa, a média tá na casa de uns R$ 1.200, sabe? Aí põe água, luz, tudo. Se você for solteiro, que era o meu caso, você pode morar num lugar mais distante e você vai achar um aluguel um pouco mais em conta. Mas em contrapartida, você vai morar muito longe, você vai gastar com trânsito. Se você tiver um carro, você vai gastar com gasolina. Se você, por exemplo, você trabalha longe da sua casa, por exemplo, isso vai ser um problema. Não é isso aqui, não é só em Goiânia, não, qualquer lugar, né? A gente tem essa dificuldade. Tava gravando aqui, passou uma pessoa agora há pouco. Por isso que eu fiquei sem graça. E é isso. Nesse meu último trabalho, por exemplo, além dos trabalhos serem, assim, de remuneração, gente, Deus me perdoe, mas remunerações praticamente miseráveis, sabe? Assim, pra você ter uma ideia, lá onde eu trabalhava, eu era um CLT. A vaga 6x1, ou seja, trabalhava 6 dias para folgar um. Então já começa por aí, né? Imagina tanto que é bom. Cara, chegava a minha folga, eu folgava na terça. Chegava a minha folga, eu tava exausto, assim, cara, tava pra morrer mesmo, assim. Muito cansado. Ficava o dia inteiro em casa, praticamente, deitado, porque eu tava muito cansado. E é um cansaço que não é só físico, é um cansaço mental. Porque você trabalhar com o público ainda por cima, eu tinha que vender os carros, né? Quase que eu falo o nome da empresa aqui agora. Eu tinha que vender os carros deles lá. E o seu gerente cobrando, e enfim, o gerente não era uma pessoa muito flexível. Mas eu entendo hoje os motivos, né? Porque ele não era flexível, ele era muito cobrado também. Então, quando você é muito cobrado, você tem que repassar isso de alguma forma, né? Para conseguir retirar o resultado que a empresa deseja, né? Mas, cara, em contrapartida, a empresa fala, tem espírito de dono e salário de estagiário, sabe? Porque era basicamente isso. Lá, pra você ter uma ideia, gente, vender um carro é uma coisa tão difícil. Por quê? Você depende de três entes. O cliente tem que ter o valor de entrada, nome limpo. Do banco, o banco tem que... Às vezes você tem nome limpo, tem entrada, mas o banco, por algum motivo, ele não foi com a sua cara. Ele, não, pra você não vou emprestar, não vou financiar nada pra você. Não, mas eu tenho que 70% do valor do carro. Não, mas eu não vou financiar. Acontece isso. E você encontrar o carro que cabe dentro do valor, dentro do orçamento do cliente, né? A parcela. Ou seja, são três coisas envolvidas. Então não é tão fácil, sabe? Então a gente fica... Era um trabalho árduo, porque era uma negociação que você iniciava às vezes num dia, ela ia finalizar, concretizar, até quando você entregava o carro, a chave do carro para o cliente, fazer a entrega do carro, demorava coisa assim de 5 dias, 8 dias. Já teve negociação que se arrastou por meses, pra você ter uma ideia lá. Mas aí são casos específicos, né? Mas depois desse imbróglio todo, né? Se você vai fazer uma venda, a empresa te pagava por venda R$250 por venda. E assim, se você conseguir vender 8 carros, é muita coisa já, tá? Eu mesmo, o maior que eu consegui vender foi 7 carros, o maior. E o que mais vendeu lá na empresa,
que o mais vendeu, eu acho que ele vendeu 9 carros, foi o que mais vendeu. Era algo difícil, não é algo fácil não, bem difícil. Mas isso para receber, pessoal, para receber 4.000, 4.200, sabe? E líquido, né? O que caia na minha conta. Aí chegou a hora que você, não, cara, não dá, sabe? Assim, porque isso era no dia que eu vendia muito, tá? Esses 4.000, tipo assim, bati a meta, a coisa foi topzera, assim, foi muito bom, sabe? Quando era muito bom, assim, vamos supor que eu bati a meta 100%, né? Bati a meta 100%, fiz de tudo, certinho. Aí eu ganhava por volta de uns 5 mil bruto, tá? Ainda tem uns descontos. Depois que eu descontava tudo, imposto de renda, INSS, aquela porra toda lá, ficava uns 4.000, 3.900, entendeu? Aí nos primeiros meses você fica animado, ah, beleza. Mas depois, cara, é aquele esforço todos os dias e cobrança, muita cobrança, muita cobrança, muita cobrança, muita cobrança. Eu lembro uma coisa que eu fiquei pensativo, nós batemos a meta da loja, né? E detalhe, ninguém nunca vem conversar com a equipe da loja, né? Não tem reconhecimento nenhum. Mas só quem foi reconhecido foi o nosso gerente. E nosso gerente falou assim: não, a loja só conseguiu bater o meta graças à minha gerência. Eu nunca ele falar isso, cara. E eu fiquei, caramba, a gente não é nada mesmo, né? Mas empresas, né? E isso é pra você que fica aí lambendo bolas de empresa, tá? Gente, trabalho, presta uma coisa aqui, vou falar uma coisa aqui pra vocês. Trabalho é um lugar onde você vai pra fazer dinheiro, pra pagar suas contas. É pra isso. Não confunda, ali não é sua família. Ali as pessoas não te amam, te adoram, como você tá imaginando. Lá não é lugar de fazer amizades, entendeu? A amizade a gente escolhe, tá? Trabalho não, trabalho, você chega lá, você já tá lá, enfim. Não é lugar pra isso, não é lugar pra isso. Lá não é lugar de você estar sendo legalzinho. Lá você foi contratado para executar uma atividade. Faça aquela atividade. Se amanhã ou depois precisar sair da empresa, processar a empresa, por algum motivo, processe. Seja frio como as empresas são, sabe? Não vai inventar história. Não vai, sabe? Ai, não, eu vou cavar aqui uma história para poder, lá na frente, judicialmente, conquistar alguma coisa. Não, não é isso. A finalidade da justiça do trabalho não é essa, gente. A finalidade da justiça do trabalho é justamente realinhar desvios que houve na relação de trabalho. Essa é a função da justiça do trabalho. E porque quando é o contrário, quando a empresa precisar te mandar embora, seja por qualquer motivo, ela não vai pensar duas vezes, tá? E ela não tá errada, tá? Mas o problema é que hoje em dia tem muita gente que, cara, quando o cara sai do trabalho, o cara fica, assim, deslocado do mundo, sabe? Ou seja, ele tinha como a empresa como uma parte da identidade dele. E não é uma empresa, gente, é um local onde você trabalha. Por exemplo, onde você faz faculdade. Onde você faz faculdade é um lugar onde você vai lá para estudar e pronto. Nada de você ficar... Eu sei que é difícil a gente ter uma vida assim, porque você tá lá, né, trabalhando num lugar durante 8 horas por dia. Obviamente você vai se apegar às pessoas. É quase impossível, né? Não tem como a gente ficar calado durante 8 horas, né? Mas a gente tem que sempre pôr em mente: empresa é um lugar onde eu fui contratado para executar um trabalho e eu recebo no quinto dia útil do mês um determinado valor. Se aquele determinado valor não está bom, o que eu faço? Eu dou um jeito de sair de lá, entendeu? Procuro outra coisa. E vai sim, gente, para quem pagar mais. Quem pagar mais, você vai. Não fica nessa de, mas a empresa é boa, que não sei o que mais. Não, veja o que é bom para você, porque a empresa está olhando o que é bom para ela. Isso não significa que você vai sacanear a empresa, que você vai deixar de fazer aquilo que você foi contratado, fazer corpo mole. Não é isso que eu tô falando. Tô falando que é o seguinte, que você vai fazer exatamente como as empresas fazem. E elas estão certas, tá? Tem que ser uma relação fria, um olhar mais exato para as coisas, sabe? Sem tanta emoção envolvida ali. Porque a relação de trabalho, no fundo, é uma relação pautada em deveres e obrigações, ok?